Oi, oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Geologia Aplicada e na aula de hoje nós vamos falar sobre solos. E os solos, pessoal, dependendo dos objetivos e do enfoque científico, ele tem interpretações diversas, né? Então, por exemplo, na geologia, o solo é o produto do intemperismo físico e químico das rochas, tá? Enquanto que na engenharia civil, caracteriza-se, né, como solos os materiais escaváveis que perdem a sua resistência quando em contato com a água. Agora, para a agronomia, por outro lado, o solo é uma camada superficial de terra arável que possui vida microbiana, tá? Então, nessa aula, nós vamos conhecer um pouco, né, da formação dos solos e das diferenças de composições, tá bom? Vamos nessa? Gente, então, na formação do solo, a gente vai ter muito presente a ação de fatores bem conhecidos nossos, né, das aulas anteriores, que é, por exemplo, o intemperismo, tá? Então, a formação do substrato pedogenético, né, que é o que a gente chama de solo, ele se desenvolve a partir do intemperismo, das alterações físicas e químicas das rochas. Então, nessa imagem, vocês estão vendo aí que à esquerda, né, a primeira imagem é a rocha matriz, né? Então, uma vez que essa rocha começa a sofrer a ação do intemperismo, né, na superfície terrestre, então a gente começa a ter a formação dos agregados que vêm a ser o solo, tá? Então, na segunda imagem, a gente tem solos jovens, né, que apresentam aí a rocha ainda bem evidente, né, e bem constituída, né, ou seja, pouco deteriorada, tá? Enquanto que em um solo maduro, a gente tem uma camada rica em humus, né? Ou seja, matéria orgânica bem presente aí, e a rocha, a matriz, né? A rocha matriz, ela já está bem decomposta por ação do intemperismo, tá bom? Bom, então, sendo assim, gente, a gente tem ali uma rocha consolidada, né? E um perfil de solo já bem definido, tá? Então, nessa imagem aí no slide, vocês conseguem visualizar todo o perfil do solo, tá? Então, aqui no perfil 0, né? O horizonte com predominância de restos orgânicos, é ali uma camada fina em que estão presentes as folhas que caem, a matéria orgânica que vem para esse solo, carreada pela água, inclusive, tá? Então, é a primeira camada aí de solo nesse perfil. Logo abaixo dessa camada 0, a gente tem o horizonte A, que é um horizonte mineral escurecido justamente pela acumulação dessa matéria orgânica logo acima, tá? Então, esse horizonte A, ele é formado pela decomposição dessa matéria orgânica, tá bom? Então, a partir do momento em que mais matéria orgânica vem somando aí, formando esse horizonte 0 acima, o que está embaixo começa a se deteriorar e forma, então, o horizonte A, tá? Abaixo desse horizonte, nós temos o chamado horizonte E, que é um horizonte em que as cores são claras e de onde as argilas e outras partículas mais finas que foram lixiviadas pelas águas perculantes, ou seja, as águas que vêm carreadas da chuva, tá? Elas estão ali decompostas, tá bom? Então, esse terceiro horizonte aí no perfil do solo costuma ser o horizonte de predominância, né, das partículas bem finas, como, por exemplo, as argilas, tá? E abaixo desse, então, nós temos o horizonte B, que é um horizonte formado pela acumulação de materiais provenientes dos horizontes superiores, nomeadamente as argilas, né? E pode apresentar as cores avermelhadas devido à presença de óxidos e hidróxidos de ferro, tá? Que dão essa característica avermelhada
ao horizonte B, tá bom? Abaixo do horizonte C, nós já temos, do horizonte B, nós temos o horizonte C, que é constituído por material não consolidado, ou seja, é um horizonte caracterizado, né, pelas rochas, por fragmentos de rochas, tá? Então, aqui os processos de intemperismo estão acontecendo, né? E forma, então, o horizonte C, os fragmentos dessa rocha que foram submetidas aos processos de intemperismo. E logo abaixo dele, então, seria a rocha consolidada ou ainda pouco afetada pelos processos de intemperismo, tá bom? Então, todo o solo tem origem na decomposição das rochas por ação de intempéries, seja por desintegração mecânica, seja por decomposição química, tá? Então, assim como a gente estudou lá na aula de rochas, né, e minerais, aqui nessa aula de solos, a gente tem um processo muito semelhante, tá? Bom, pessoal, então só recapitulando, tá? A desintegração mecânica, ela se dá através dos agentes como, por exemplo, a água, a temperatura, a vegetação e o vento, e a partir desses agentes formam-se, então, solos de partículas mais grossas ou intermediárias, tá? Agora, em algumas condições especiais, também podem se originar as argilas, tá? Dependendo aí também das características da rocha matriz, tá bom? Bom, aí por sua vez, né, a desintegração química é o processo em que há modificação química ou mineral das rochas de origem, tá? Nesse caso aqui, o principal agente é a água, e os mecanismos mais importantes para essa desintegração são a oxidação, a hidratação, a carbonatação e os efeitos químicos da vegetação sobre as rochas, tá bom? Bom, então, como resultado desses intemperismos, a gente tem alguns tipos de solo, né? Então, são os solos residuais, os solos sedimentares e também os solos orgânicos. Bom, gente, então vamos se aprofundar um pouquinho, né, na questão dos solos residuais, tá? A gente entende como solo residual o material que é derivado desses processos de alteração e decomposição in situ de maciços rochosos, tá? O que eu quero dizer in situ, gente? Quer dizer que não tem sido transportado do seu local original, tá? Então, os processos de intemperismo estão acontecendo sobre a rocha original e ali mesmo permanecem os fragmentos, tá? Que vão dar origem, então, ao solo residual, tá bom? Então, nesse caso, como eu já falei, né? Eles permanecem no local da rocha de origem. A principal característica deles são as terras roxas, né? Que são muito frequentes em algumas regiões do Paraná, por exemplo. E eles advêm, então, principalmente da decomposição da rocha basalto, tá? Bom, pessoal, agora a gente vai falar sobre os solos sedimentares, tá? E esse já é mais fácil porque nós estamos familiarizados com esse conceito de aulas anteriores, não é mesmo? Então, a gente chama de solo sedimentar ou transportado aqueles que foram levados do seu local de origem por algum agente de transporte. E lá, então, foram depositados, tá? Então, quais são esses agentes de transporte? Ou água, ou vento, ou gravidade, ou geleira, tá? E aí a gente tem, então, um transporte, né, das áreas mais acima. Então, como mostra aqui essa imagem, né? Aqui está acontecendo os processos de intemperismo, ó. Essa rocha matriz aqui está sendo desintegrada, tá? E o material que dá origem a ela, né, os compostos que vão formar o solo, são carreados ou pela água, ou pelo vento, ou pela própria gravidade, pela ação da gravidade, ou se for um local com geleiras, tá? Eles são transportados, então, para um local em que vão se
se consolidar, né? Que vai se depositar, né? Aqui abaixo, um local distante do seu local de origem. Então, essa é a principal característica dos solos sedimentares. Nessas imagens, gente, a gente tem dois casos de solos sedimentares que estão suscetíveis a desabamentos de encostas, tá? Então, aqui à esquerda, vocês veem um desabamento que aconteceu lá no Rio de Janeiro, que é um deslizamento, né? Um fenômeno comum em áreas de relevo acidentado, como é o caso dessas duas imagens aí, né? E os solos sedimentares, então, eles como são pouco agregados, né? Eles têm como característica a facilidade desses escorregamentos, tá? Desses deslizamentos. E aí, como o Brasil tem um clima tropical, né? Aqui existem grandes índices pluviométricos, especialmente no verão, que corresponde ao período chuvoso, e que com isso, né, as encostas naturalmente se tornam um local de risco, tá bom? Que estão, então, sujeitas ao deslizamento de terra. Já nesse caso, a gente tem aí, né, duas formações rochosas que estão sofrendo a ação de fatores de intemperismo, né? E esse desagregado, né, essas partículas de rocha que foram desintegradas desses dois maciços rochosos foram encaminhadas, então, para deposição em outra região, tá? Formando solos sedimentares, tá bom? Nessas imagens, gente, nós temos dunas, né? Que são formas de relevo que consistem na acumulação de areia, formando essa pequena ou até uma grande elevação superficial, tá bom? Essas dunas são formadas, então, pela ação dos ventos, que são responsáveis por desgastar as rochas e por transportar os seus sedimentos, ou ainda, né, até mover pequenos grãos sedimentares que já existem na superfície terrestre e formam, então, solos também sedimentares, tá bom? E aqui, da mesma forma, né, um solo sedimentar em uma região glacial, tá? Então, as geleiras também dão origens aí a solos sedimentares. Bom, pessoal, então a terceira grande categoria, né, de solos são os solos orgânicos. Esses solos são compostos de matéria orgânica. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que eles são formados através da decomposição de vegetais, animais e até de micro-organismos, né? Esse solo é o solo mais apropriado para o desenvolvimento de plantas e é também, né, o solo de maior interesse na agricultura, tá? Justamente por ele conter aí uma grande riqueza biológica, tá bom? Então, esses solos orgânicos, eles são a mistura dos restos de organismos, né? Como eu já falei, animais, vegetais e micro-organismos, com os sedimentos pré-existentes que advêm aí da decomposição das rochas, tá bom? A ocorrência desse tipo de rocha é principalmente em áreas próximas aos rios ou ainda as baixadas litorâneas, tá bom? Bom, então mais dois exemplos, né, de solos orgânicos. À direita vocês têm a imagem de um solo orgânico em área de cultivo, né? E à esquerda é uma passagem fluvial, né? Então, um braço de um córrego ou um rio intermitente, alguma coisa do tipo. E nas duas imagens vocês têm aí bem evidente o humus, né? Que é o responsável pela fertilidade do solo. Humus é o nome dado a essa matéria orgânica de coloração bem escura que vocês veem nas duas fotos aí, né? Que fica depositada nesse tipo de solo através das condições aeróbicas, né? Ou seja, quando há presença de oxigênio, por exemplo, nos animais vertebrados e invertebrados, tá? E é isso, então, que dá a sua fertilidade, né? Bom, pessoal, então vamos para a descrição dos tipos de solo
E aí eu quero chamar a atenção aqui de vocês, né, para o tipo de solo pedregulhoso ou solo com pedregulhos, tá? Esse é um tipo de solo grosso, que é aquele solo cujo diâmetro da maioria absoluta dos grãos é maior do que 0,074 milímetros, tá bom? Esse pedregulho, ele é originário de fragmentos de rocha e a sua ocorrência principal são as margens de rios, né? Mas também depressões preenchidas por materiais transportados pelos rios. E aí aqui à esquerda vocês veem uma imagem, né, de um solo com essa característica. Bom, então mais um exemplo, né? Ainda dentro do grande grupo de pedregulhos, a gente tem duas características, né? Que é a solo brita e o solo seixo, sendo os solos seixos a característica deles, né? Que são mais arredondados do que o solo brita, como a gente está vendo aqui à esquerda, tá? Esse é um tipo de material bastante utilizado na engenharia e de bastante interesse econômico, tá bom? Bom, ainda na descrição dos tipos de solos, a gente vai falar sobre as areias. A origem das areias é semelhante à origem dos pedregulhos, tá? Porque elas também vêm da decomposição das rochas matrizes, né? Só que elas têm partículas visíveis e muito menores do que as anteriores pedregulhos, tá? Elas são ásperas ao tato e não se contraem ao secar, elas permanecem, então, né, com o mesmo diâmetro. Comprimem-se quase que instantaneamente ao serem carregadas, tá? E aí aqui a gente tem uma imagem, né, de uma areia aí da praia, bem branquinha e bem fininha, como a gente gosta de ver, né? Bom, outro tipo também muito conhecido e muito utilizado, né, de grande interesse, tanto para engenharia quanto para economia, são os siltes, né? Então, o silt ele é caracterizado por uma granulação bem fina e ele é um material intermediário, então ele não é nem tão grosseiro quanto as areias, tá? Não tem dimensões tão grandes quanto a areia, nem tão pequenas, tão finas quanto as argilas, tá? Então, a granulometria dele tá entre a areia e a argila, sendo que todos esses, tanto a areia, quanto a argila, quanto o silt, eles são característicos de granulação fina, tá? Embora tenham aí diferenças entre as suas, a granulometria das suas partículas, tá bom? Pessoal, então como eu falei para vocês, né, a gente chama de silt todo e qualquer material que seja um fragmento mineral ou de rocha e que tenha as dimensões das suas partículas menores do que a areia e maiores do que a argila, tá? Dentro da escala granulométrica, tá bom? E o silt, então, né, ele é facilmente transportado pela água e pode ser carregado também a longas distâncias. E aí, nessa imagem, a gente tem, né, uma amostra de solo composto por silt, tá? Bom, vamos agora falar sobre as argilas, tá? Então, como a gente já comentou, as argilas, elas têm granulação muito fina e elas têm como característica a plasticidade, tá? O que é a plasticidade, pessoal? A plasticidade das argilas úmidas, ela é resultante das forças de atração entre as partículas, tá? Então, é aquela característica que faz com que nós consigamos moldar a argila, tá bom? E além disso, então, ela apresenta elevada resistência quando secas, tá? Então, a gente tem algumas argilas, por exemplo, que são utilizadas para proteção dos solos, porque elas apresentam a característica de expansivas, né? Ao se depararem com água, elas se expandem e formam uma camada de isolamento dessa água, né?
Bom, gente, então já que nós falamos sobre os tipos, né, de solos, a gente agora vai falar rapidamente sobre o teste de identificação visual e táctil, né, pelo tato. São testes rápidos que permitem a identificação do solo a partir de algumas das suas características conhecidas, tá? Bom, pessoal, então a identificação, né, ela se dá através de alguns métodos bem simples que a gente pode fazer em casa, tá? Então, o primeiro método de identificação é a sensação ao tato. Então, eu pego uma pequena amostra de solo e esfrego na minha mão. E aí, ao esfregar, né, eu vou sentir a existência das partículas ásperas. E a partir disso, eu posso classificar essa amostra em silt, areia ou argila, tá? Outro teste que a gente também pode fazer é a plasticidade, ou seja, eu pego uma pequena amostra de solo e eu tento moldar pequenos cilindros úmidos, tá? E aí, a partir disso, então, eu vou saber se o meu material, né, se o solo que eu tô mostrando ali tem características de plasticidade, se tiver, então, trata-se de um solo argiloso, tá bom? Outra forma é a resistência do solo seco. Então, eu pego uma amostra de solo seco e eu tento desagregar os torrões com os dedos, tá bom? E um último teste simples para se fazer, né, é a coloração, observar a coloração em uma amostra de solo. Então, quanto mais escura for a cor do solo, eu posso considerar essa amostra como um solo orgânico. E ao manipular, né, eu sujo as mãos com ele. Então, eu vou conseguir identificar se trata-se de um solo orgânico, se trata de uma argila. Eu vou conseguir identificar qual é a origem, né, qual é a característica do solo que eu estou mostrando, tá? Bom, pessoal, agora em laboratório, né, o teste que a gente faz para identificação do tipo de solo é a granulometria, tá? Granulometria, então, é a divisão, né, dessas partículas constituintes do solo, as partículas principalmente inorgânicas ou minerais, que são agrupadas, né, em função do tamanho das suas partículas, tá? Então, esses tamanhos eles são determinados em uma escala granulométrica e cada um dos tipos de solo, então pedregulho, areia, silt, argila, coloide, vai responder a um tipo de dimensão de partícula, tá? Pré-determinada aí pelas tabelas da literatura.